É essencial porque para nós percebermos o nosso presente, temos de estudar o nosso passado. Por isso estes eventos de relembrar a nossa história, os pontos mais importantes do nosso passado são essenciais. A chegada dos ingleses à terceira marcou uma época. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, forças inglesas desembarcaram na ilha, entrando por Angra do Heroísmo para o alargamento da pista da base das Lajes. Influenciaram gerações de açorianos. Vamos saber mais com o historiador Francisco Nogueira. Local labour was organised for construction, so that the existing landing ground might be rapidly extended and new space made available for the expected rush of arriving aircraft. Round-the-clock activity, which won a rich reward in the almost immediate effect it had on the Battle of the Atlantic. Within 2 days, the pioneer work was completed, aircraft were operating, and other aircraft from Britain were flying in. Entre 1943 e 1946, milhares de militares ingleses viveram na Ilha Terceira no âmbito da Segunda Guerra Mundial. A presença britânica trouxe novidades e mudanças no cotidiano da população local, quer a nível económico, quer cultural e social. An airman who met with an accident during disembarkation. He was operated on at the Portuguese hospital by a famous Lisbon surgeon. A generous offer to help, typical of the island itself, which placed everything, even the old watermill, at the disposal of the visitors. A heavy run on the laundry facilities began. O ponto principal é que os ingleses tiveram mais importância do que nós pensamos, que é importante relembrar esta presença aliada, mas sobretudo a britânica também, porque a norte-americana é mais conhecida, e que os Açores, sobretudo a terceira, passou por uma fase complicada devido à chegada de muitos militares, tanto continentais, como depois ingleses, como depois americanos, e que isto veio mudar um bocadinho o modus vivendi da população local. Este desembarque foi um dos momentos mais marcantes do século XX no arquipélago dos Açores, aliás, com reflexos a nível nacional. Este desembarque britânico aconteceu aqui no Porto de Pipas, e com o primeiro posto de comando instalado aqui no Castelinho e um primeiro acampamento aqui na Vinha Brava. Portanto, os britânicos instalaram-se nos terrenos que hoje são a estação agrícola, onde está o pavilhão multiusos, ali acima de São Rafael, e deu origem também àquela infraestrutura, e depois foram-se paulatinamente mudando para as Lajes e deu origem à base das Lajes, que depois dominou todo o século XX aqui na ilha. Francisco Nogueira, historiador, proferiu uma palestra sobre a presença aliada na Terceira durante a Segunda Guerra, nos espaços do Concelho de Angra do Heroísmo, numa iniciativa do município com o objetivo de assinalar os 75 anos da chegada dos ingleses à ilha. Há que conhecer o que é nosso, defendem. É essencial porque para nós percebermos o nosso presente, temos de estudar o nosso passado. Por isso estes eventos de relembrar a nossa história, os pontos mais importantes do nosso passado são essenciais para a nossa cultura e para a nossa memória, não é? A memória coletiva. Por isso eu acho que devem se manter e que devem ser incentivados cada vez mais. Este desembarque teve reflexos imensos na sociedade terceirense e na sociedade açoriana, porque veio abrir a ilha ao exterior, veio alterar profundamente a economia da ilha. A instalação da base e as obras que vieram a seguir trouxeram para a Terceira muitos milhares de açorianos vindos de outras ilhas. Foi tanto que, a partir de certa altura, condicionaram a vinda para a Terceira. Era preciso uma carta de chamada e uma autorização especial para vir de outra ilha para a Terceira, quase como hoje se faz para emigrar para um país estrangeiro. Portanto, era tal a atratividade da base que as coisas ganharam esse pendor, um pendor quase de controle e de segregação da ilha.
O autarca angrense sublinha que os reflexos da presença britânica mantêm-se até aos dias de hoje, sendo que depois do desembarque dos ingleses na Ilha Terceira, chegaram os norte-americanos em 1944. Foi por causa da base das lajes e por causa da presença americana aqui que, apesar de Portugal não ser propriamente uma democracia, foi admitido como membro fundador da NATO. Foi também à custa disto que acabou por entrar para as Nações Unidas e esta relação teve depois reflexos enormes na condução da política externa portuguesa e também na condução da guerra colonial. Portanto, houve aqui um embrião que nasceu aqui em Angra há 75 anos atrás, que alterou profundamente a história nacional ao longo do século XX e que ainda hoje tem reflexos profundos na contemporaneidade. O mesmo tema foi abordado numa exposição multimédia que está patente no átrio superior dos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo, coordenada pelo designer Ruben Quadros Ramos. Esta exposição incide particularmente sobre a vinda dos britânicos aqui à Ilha Terceira, que tiveram um forte impacto na cultura local e também deixaram muito material na altura que era moderno, face à realidade local, e que depois acabou por ficar cá e ser reaproveitado, nomeadamente aquelas placas que nós hoje vemos a dividir os terrenos, feitas em metal. Foram os britânicos que as trouxeram para cá e que serviram de base para a sua pista de aterragem nas lajes. Após esta apresentação, a mostra sobre a presença inglesa na Ilha Terceira, referente à década de 40 do século XX, seguirá pelas escolas com o propósito de ampliar conhecimentos junto das camadas mais jovens. Who flew direct to the Azores, making the first east-to-west and west-to-east contact. The new staging post of Transport Command in the Azores forms a natural link across the... Uma parte significativa da nossa história, com a Ilha Terceira a exaltar a sua posição geográfica nos Açores e no Atlântico, aqui no programa de hoje. Espero por si amanhã, como é costume, em azorestv.com. Até lá!